Olá, seja bem-vindo a mais um Alesp Conecta. No Alesp Conecta de hoje, vamos falar de saúde mental em tempos de pandemia, em tempos de isolamento social. E eu recebo aqui na Rede Alesp a doutora Marilene Caide, que é psicóloga, e hoje vai ser nossa convidada e nós vamos debater e discutir esse assunto, né, doutora, que é tão falado nos últimos tempos. Eu acho que a nossa geração vive um problema aí que não foi vivido até hoje, é muito complicado, né, doutora? Vamos começar falando o que o isolamento social pode prejudicar aí a saúde mental, doutora. Seja bem-vinda. Muito obrigada, é um prazer estar falando com você, com todo o público. A pandemia e todas as suas consequências causaram um impacto no estado psicológico e emocional das pessoas. E agora, nessa fase tão crítica que estamos, e com a necessidade de aumentar as medidas restritivas, é lógico que aumentam também o mal-estar psicológico, as preocupações, a ansiedade, a angústia, o medo e a depressão. Então, esses transtornos mentais, eles acabam que acompanhando essa situação toda, eles são desenvolvidos devido a essa situação. Entendo, e é importante em tempos tão difíceis a gente dar dicas, né, de como a pessoa leva essa situação, porque veja, o ano passado tivemos um isolamento, né? Todo mundo achou que era um período, alguns otimistas acharam que era 15 dias, um mês, se passou um ano e agora nós vivemos a pior fase dessa pandemia, onde todo mundo, pelo certo, teria que estar isolado nas suas casas, apesar que não é isso que acontece, e temos um cenário ainda pior pela frente, porque estamos entrando num colapso de saúde. Como lidar com tudo isso, doutora? É preciso encontrar um ponto de equilíbrio para não chegar no seu limite emocional, no seu limite de estresse, de ansiedade. Então, é pensar que tem que ser feito aquilo que é necessário, de acordo com as suas possibilidades. Então, se você precisa trabalhar, você precisa pegar condução, não tem o que questionar, porque você necessita disso. Se o seu trabalho não é home office, né? Não tem como fazer. Você tem que sair e trabalhar. E, lógico, cumprindo com todas as medidas de proteção, sempre. Agora, quem não precisa, quem pode ficar em casa, que faça isso, né? Porque com isso, a proposta é diminuir a curva de transmissão, essa superlotação nos hospitais. Então, é preciso encontrar um ponto de equilíbrio, saber aquilo que você pode fazer, aquilo que você não deve fazer no momento e ter responsabilidade perante isso, né? Cuidar, preservar a sua vida e preservar a vida do próximo também. Então, no momento, não pode aglomerações, vamos evitar todos os tipos de aglomerações. Exato. Agora, doutora, evitar, lógico, é o conselho, como usar máscara, álcool e gel, mas quando eu percebo, né, que na verdade o medo, por exemplo, o medo que eu tenho de me contaminar está se tornando uma patologia, por exemplo, e é um negócio que onde eu devo procurar uma ajuda psicológica, uma ajuda psiquiatra. Qual que é o limite de tudo isso, doutora? É, cada transtorno ele tem os seus sintomas típicos. Mas, no geral, quando que você deve buscar uma ajuda psicológica? Quando você está com seu nível de ansiedade muito alto, quando você tem alterações de comportamento, quando você sente que você está com as suas emoções no limite, você tá, sabe aquela gota d'água e você está a ponto de explodir, você não pode deixar isso acontecer. Quando você está com uma irritabilidade muito grande, necessitando se isolar, está sentindo uma apatia, uma indiferença a tudo. Então, já são alguns sinais, uma tristeza persistente.
já são alguns sinais e sintomas de que você precisa buscar ajuda psicológica. Agora, nesse momento, por exemplo, da pandemia, emergiram várias emoções que muitas pessoas não estão sabendo lidar com elas. Um medo muito acentuado, uma ansiedade muito acentuada, uma angústia. Então, é o momento de se buscar uma orientação psicológica para saber lidar, tratar e diminuir o nível dessas emoções. Até porque, doutor, eu não sei se a senhora concorda comigo, e aí eu quero a opinião da profissional, né? Você lida aí com 3 mil mortes por dia, é a nossa atualidade, é os nossos números hoje. Não tem como a pessoa não se comover e ficar abalada. Você pega, por exemplo, 280 mil mortos, que é o número que a gente tem hoje, em crescimento todos os dias até o programa ir ao ar, talvez tenhamos muito mais, é quase o número, por exemplo, a guerra da Síria matou 400 mil pessoas em 10 anos. Né? Quer dizer, são números impactantes, né? São vidas. Então, as pessoas precisam refletir nisso. O que eu posso fazer para ajudar a evitar o maior número ainda de perdas, de mortes? Qual é a minha parte? O que eu posso fazer? Ter empatia, ter responsabilidade, né? Então, você não pode aí, eu já estou cansado de ficar em casa, eu já estou cansado disso. Não adianta você estar cansado de ficar em casa, porque o vírus, ele não se cansa. Pode ver, estamos com novas variantes. A coisa é muito grave. Então, é preciso que todas as pessoas que não estejam cumprindo exatamente com o que deve ser feito para evitar mais mortes, que reflitam nisso, que nós podemos fazer a nossa parte para evitar o maior número de mortes. Então, vamos fazer. São vidas perdidas. Meu Deus do céu, que situação grave. A pandemia é um evento traumático. Não é possível que algumas pessoas não mudem, né, o pensamento, o comportamento diante de tudo isso e procure fazer a sua parte e dar o exemplo da melhor forma possível para preservar vidas. Exato. Agora, doutora, como a gente percebe, né, que, por exemplo, um membro da família está precisando de ajuda? E aí eu vou estender a pergunta também para a questão das crianças, né? De uma hora para outra elas ficaram sem aula, né? Tiveram que se adaptar ao modo remoto. Aí outra hora já não podia mais brincar com os amigos. Aí de repente se mudou de opinião, dizendo que ir para a escola era saudável, que era hora de ir para a escola, que a última coisa que se cortaria era a escola. Chegamos num ponto de colapso onde tivemos que cortar a escola. Como é que funciona a cabeça dessas crianças? Olha, todas as pessoas de todas as idades estão assim muito com a saúde mental prejudicada, tá? Então é importante que os adultos entendam isso e conversem com as crianças, expliquem na medida do alcance do conhecimento, do entendimento delas a situação, mas não precisa ficar mostrando a parte trágica da situação, né? Porque aí cria um trauma muito grande. É falar do que está acontecendo, do vírus, que é preciso que todos se cuidem, e quando perceberem alguma alteração de comportamento, de emoções na criança, buscar ajuda especializada, porque o atendimento ele pode ser via online. Então, procure especialistas em crianças para poder orientar, ajudar e tratar da melhor forma possível, porque as crianças estão ansiosas, irritadas, choram muito, ficam um pouquinho mais agressivas, sem paciência, algumas estão desenvolvendo depressão. Então, é importante que os pais estejam atentos às emoções e aos comportamentos dos filhos para buscarem ajuda imediata com pediatra, com psicólogo,
porque é importante que se faça isso. Não fique falando, é só uma fase, é bobagem, é porque não está indo na escola. Não, ela está sofrendo com essa situação e ela precisa de ajuda especializada. Nossas crianças precisam de atenção, e, quando necessário, de tratamento. Tenham paciência com as crianças. Se nós estamos estressados, ansiosos, alguns no seu limite, as crianças também estão. Interessante isso, doutora. E os nossos idosos, que também é uma coisa que é importante a gente saber lidar, porque os idosos, né, foi outro cenário, por exemplo, de uma hora para outra tiveram que ficar confinados dentro de casa, às vezes sem contato com os filhos, sem contato com os netos. Já se passou um ano e eles continuam assim, porque muitos deles ainda não tiveram acesso à vacina e mesmo depois de tiver acesso à vacina ainda vão ter tomar certos cuidados até que a gente atinja aí o número necessário de imunidade de rebanho. Como lidar com os nossos idosos, que a senhora vai me falar que a senhora é profissional, porém eu entendo que eles têm uma facilidade maior para desenvolver doenças aí de depressão, algumas outras doenças relacionadas. É verdade isso também, doutora? Sim, muitos idosos, eles são muito suscetíveis à solidão. Acabam desenvolvendo aí uma depressão, sentem uma tristeza muito grande, e alguns são mais resilientes. A vida, as experiências da vida foram deixando eles mais resilientes. Então, eles encaram de uma forma melhor. Mas é importante que se dê atenção, se dê voz, para os idosos. Então, sempre fazendo videochamadas, telefonando, para que eles não entrem numa depressão, não se sintam abandonados, porque chega uma idade que quando você não tem atenção, você se sente abandonado, rejeitado, né? Então, é importante que mostre ao idoso o valor que ele tem, que o carinho que se tem por ele. Não adianta só falar, eu tenho carinho por você, é importante demonstrar. E como você demonstra isso? Com gestos, com seu comportamento, telefonando, perguntando se precisa de alguma coisa que você pode comprar, levar para ele. Isso vai fortalecer a autoestima do idoso, vai fazer com que ele se sinta um prazer, uma alegria, um bem-estar, de estar recebendo uma atenção. Doutora, é outra coisa que é muito, gera muita dúvida nessa época, e eu gostaria de saber quais são os principais transtornos que podem aparecer, você falando aí do isolamento social, de um lockdown, né, do confinamento. Quais os transtornos que mais serão comuns até nessa época? E eu lhe pergunto, tem alguma idade que vai ser mais afetada? Olha, nós estamos acompanhando aí o desenvolvimento de depressão, de transtorno de ansiedade generalizada, do transtorno obsessivo compulsivo, transtornos de pânico. Então, são transtornos que estão bem evidentes. E é lógico que algumas pessoas irão desenvolver o estresse pós-traumático, porque essa pandemia está sendo um evento traumático. E para algumas pessoas, alguns traumas como esse desencadeiam um estresse pós-traumático, um transtorno de ansiedade generalizada ou uma depressão no pós-pandemia. Então, isso pode ser esperado sim, assim como nós já estamos vendo esses outros transtornos que eu citei para você, que muitas pessoas já estão apresentando, inclusive aquelas que já tinham um transtorno mental de base antes da pandemia e já estavam controladas, neste período da pandemia, sentiram os sintomas voltarem e bem acentuados. Então, a situação se complicou. Por isso é importante, é fundamental
Você que tem qualquer tipo de transtorno mental, que não pare nenhum tratamento sem orientação médica. Não deixe de tomar as suas medicações, esteja sempre em contato com o seu médico, faça psicoterapia online, procure se tratar para que esse transtorno não se agrave ainda mais. Então, doutora, a senhora falou em agravamento, né? E pessoas, por exemplo, né, que já têm transtornos aí durante a vida, se tratam, e muitas vezes eu vi casos durante a pandemia de pessoas que deixaram de ir, por exemplo, ao psiquiatra, não fizeram sessões de psicanálise online, por às vezes não ter nem acesso direto à tecnologia e elas acabaram piorando. Qual que é o conselho que a gente pode dar para essas pessoas? O conselho que eu posso dar enquanto profissional é que ela busque ajuda especializada, porque uma pessoa que tem um transtorno mental, ela precisa de tratamento médico e psicológico, não tem outro caminho. Aí sim, esses atendimentos serão dados as orientações. Agora, aquelas pessoas que têm uma, por exemplo, uma tristeza, uma ansiedade num padrão normal, né? Num nível que não é muito acentuado, ela pode sim, para diminuir a sua angústia, para diminuir o seu estresse, a sua ansiedade, mudar o estilo de vida, ela pode ter hábitos saudáveis. Muitas pessoas não sabem, mas a saúde física e mental, ela está diretamente associada a práticas de lazer. Então, é importante que se tenha algum lazer durante o dia, que se tenha um momento de relaxamento. Não está podendo passear no parque, passear no shopping, ir às praias, como muitas pessoas fazem, gostam, se sentem bem. Então, é importante usar a criatividade dentro de casa. Ler um bom livro, estar conversando com as crianças, com a esposa, com o marido, assistir uma série juntos, fazer um exercício junto com os filhos dentro de casa, tem que encontrar uma alternativa. Então, é o ponto de equilíbrio entre as funções diárias, as prioridades, e os seus momentos de lazer que vão ser uma válvula de escape e vão ajudar a diminuir o nível de estresse, de ansiedade, de angústia, de medo. Agora, doutor, é interessante, né, esse contexto. Como buscar uma atividade de lazer na tensão que nós vivemos hoje? É importante essa colocação da senhora, por quê? Porque a nossa casa se tornou home office, se tornou a escola das crianças. Você não pode ir para uma área de lazer, porque está tudo fechado, né? Como conseguir, inclusive, também conviver melhor com seus filhos, com a sua mulher, com seus parentes, diante de tanta convivência? Muitos casais, por exemplo, antes da pandemia, não tinham convivência, porque saíam cedo, voltavam tarde da noite, e essa convivência passou a ser dia e noite. Como lidar com isso de uma forma que não gere um desgaste na relação, que não gere problemas de saúde mental, porque a pessoa também acaba levando todo esse estresse para dentro dela, né? Sim, e não tem muita válvula de escape, né? Então, o momento é um grande desafio. Sem dúvida nenhuma, é um grande desafio. Às vezes a pessoa mora, inclusive, numa casa, num apartamento bem pequeno, e são várias pessoas no núcleo familiar. Bom, tem que respeitar cada um a sua individualidade, tem que fortalecer esse laço familiar, e cada um tem que fazer a sua parte, sempre dos pais para os filhos. Então, os pais procurarem conversar, dar atenção para os filhos, porque todos nesse momento estão estressados, nervosos, angustiados. Se todo mundo resolver explodir por qualquer coisa, vai ter briga o dia inteiro. Então, é importante que os adultos entendam que o tipo de emoção que eles tiverem será a emoção dos filhos, porque fica nesse ciclo dentro do lar. Se os pais estão muito ansiosos, eles vão passar essa ansiedade para os filhos.
Se a tristeza e o medo é muito grande, eles vão passar isso para os filhos. Então, procurem relaxar, manter a calma. A situação é grave? A situação é grave, mas ela vai passar. Então, nós precisamos de um pouco mais de paciência com a gente mesmo. Respira, respira profundamente várias vezes ao dia. Não está se sentindo muito bem, está sentindo que está no teu limite, vai até a sacada, vai até a janela, respira, olha para fora, procura não alimentar pensamentos pessimistas, procura ter conversas com a sua família que não aumente o nível de ansiedade, de medo, muda o foco do assunto. Olha, existem alternativas. O que não pode acontecer são explosões de raiva, são brigas, discussões na frente dos filhos. Procurem manter a calma, exercitar a calma. Não adianta dizer, mas eu sou assim mesmo. Mas esse momento pede um exercício de paciência, de recolhimento, de calma, de olhar para o outro com empatia. Estamos todos na mesma situação, então vamos todos nos respeitar. Interessante essa colocação, doutora. Agora, muita gente, isso é um retrato da nossa sociedade, às vezes é preconceituosa em você procurar um tratamento, por exemplo, procurar um psiquiatra, procurar um psicólogo, né? Como lidar com isso, né? E isso eu acho que vem de algumas gerações já. A pessoa, entendeu, vai procurar ajuda porque é louca, né? Tem essa visão preconceituosa. Como lidar com isso? Melhorou bastante esse preconceito, já melhorou bastante, porque as pessoas, quanto mais se dissemina informação sobre saúde mental, melhor fica para as pessoas entenderem. E, graças a Deus, isso está acontecendo muito, está sendo muito disseminada pela internet, pela televisão, a importância do cuidado com a saúde mental. Então, as pessoas estão entendendo que buscar uma ajuda especializada com psiquiatra, com psicólogo, só traz benefícios e melhora a qualidade de vida. Se a pessoa tem um transtorno mental, uma depressão, um transtorno de ansiedade generalizada, um toque, um transtorno bipolar, ou qualquer outro transtorno que seja, uma fobia, ela tem que entender que ela tem que buscar ajuda especializada, assim como se fosse uma doença da saúde física. Então, cada um na sua área cuidando da saúde, e isso dá muito certo. E nós, especialistas, estamos mostrando, apontando isso para as pessoas. Não fique aí sofrendo com seu transtorno sem buscar uma ajuda. Tem receio do estigma? Muitas pessoas têm, porque o filho é criança ou adolescente, vai ficar estigmatizado porque tem um transtorno. Olha, o importante é o tratamento, é ter controle sobre os sintomas da doença que ele tem, tratar, controlar isso, porque quanto mais o tempo passa, mais a doença pode se agravando, cronificando, e o tratamento mais difícil ainda. Doutora, estamos chegando nos momentos finais do nosso programa. Eu quero agradecer a sua participação. Muito obrigado por atender o nosso convite e prestar serviço, né, para a população, trazendo aí uma dúvida que com certeza aparece em todo mundo que está nos assistindo. Mas para encerrar, eu quero que a senhora deixe aí mais um conselho para quem nos assiste, que está em casa e não está se sentindo bem com essa situação. Como administrar da melhor forma? Procure manter a calma, respire, não alimente pensamentos pessimistas, desabafe com alguém da sua confiança, não se isole, não fique assim recolhido nos seus problemas, procure conversar e, se precisar, busque, se sentir que está precisando, busque ajuda especializada, tem atendimento online, isso ajuda muito.
traz muito benefícios para você que não está se sentindo bem. Doutora, mais uma vez, muito obrigado. No Alesp Conecta de hoje, nós falamos aí sobre saúde mental em tempos de pandemia. Você continua agora com a programação da Rede Alesp e eu quero que você acesse o nosso canal no YouTube, onde tem todos os programas produzidos pela TV do Parlamento Paulista. Até o próximo encontro. Tchau!